No Justiça para Todos de hoje, nós vamos falar sobre a colaboração premiada. A principal consequência dos acordos é possibilitar a identificação de outros participantes. Funciona assim. Os colaboradores fornecem informações muito importantes para as investigações e desconhecidas pelas autoridades. Em troca, ganham benefícios da justiça, como redução da pena ou perdão judicial. Acompanhe, você vai ver a origem e os detalhes dessa medida. O Justiça para Todos está no ar. Vamos começar o programa com um resumo das notícias que movimentaram a semana da Justiça Federal. Ministros, desembargadores e juízes federais se reuniram em João Pessoa, na Paraíba, entre os dias 14 e 16 de agosto, para participar da terceira edição do Fórum Nacional de Mediação e Conciliação, o FONACOM. No evento, promovido pela Associação dos Juízes Federais do Brasil, foram debatidas alternativas para a solução consensual de conflitos. As medidas ajudam a reduzir a quantidade de processos no judiciário. Colaboração premiada. Ela é fechada quando o réu ou investigado decide colaborar com as autoridades contando tudo o que sabe sobre um esquema ilegal. A colaboração pode ser feita com diferentes órgãos públicos e é capaz de mudar o curso de uma investigação. Marcos Valério, um empresário e publicitário antes anônimo. Nos últimos anos, ele tem aparecido com certa frequência nos noticiários. Um dos principais atores do Mensalão. Em 2012, ele foi condenado a quase 38 anos de prisão. Em abril deste ano, foi condenado em outro processo a mais 18 anos de cadeia pela Justiça Federal do Rio de Janeiro. No início de julho, Marcos Valério assinou um acordo de colaboração premiada com a Polícia Federal em Minas Gerais. Entregou nomes de políticos supostamente envolvidos em pagamento de propina. E a ajuda resultou em benefício. A Justiça do município mineiro de Contagem autorizou a transferência dele da penitenciária de Hungria, de segurança máxima, para a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, em Sete Lagoas. A colaboração de Marcos Valério precisa ser homologada pelo Supremo Tribunal Federal. O que influi na questão da competência para a homologação da colaboração premiada é o foro privilegiado nesse caso. Então, como Marcos Valério, cidadão, parece ter trazido fatos envolvendo pessoas com foro privilegiado junto ao Supremo Tribunal Federal, é essa corte que tem a competência para homologar essa colaboração, até porque eventualmente será a corte competente para julgar as pessoas e os fatos objeto dessa colaboração anunciada. O publicitário se valeu de um mecanismo que, digamos assim, favorece os dois lados. De um está o suspeito, investigado ou condenado. Alguém que, diante da situação complicada com a justiça, decide abrir o jogo. Do outro, estão os diretamente envolvidos na investigação, que precisam muito das revelações a serem feitas. Quem pode propor a colaboração premiada são o Ministério Público, eventualmente o delegado de polícia, depender do andamento da investigação, mas sempre com a participação do Ministério Público e, lógico, a participação da defesa de quem está fazendo a colaboração premiada. Comandam esquemas milimetricamente calculados, estruturados em rede, planos tão bem montados que em determinadas situações parecem impossíveis de serem desarticulados. O acordo nada mais é do que um meio de obtenção de prova. É como se você jogasse uma luz e aí a polícia ela teria um caminho para alcançar as provas que ele, ali como colaborador, está indicando. O colaborador precisa ser claro e direto. No popular, dar nomes aos bois, identificar os integrantes das irregularidades, explicar o funcionamento do esquema, quem fazia o quê, como, com a ajuda de quem e quais as vantagens que cada um recebia. A partir do momento em que você oportuniza a um colaborador, diante daqueles benefícios legais, contrapartidas genéricas que existem e contrapartidas específicas, conforme o estágio da ação, se ele é réu, se ele é investigado ou se ele já é condenado. A partir desse momento, ele não é que ele perde o direito de permanecer em silêncio, ele não mais exerce. E aí, ao não exercer, ele acaba ali dando à polícia uma visão de dentro da organização criminosa, uma visão que, convenhamos, poucos possuem. Mas não basta contar o que sabe. Ele também tem que ofertar documentos, provas,
que acabem ali lastreando o que ele está relatando. E quando ele não consegue, ele também, pelo menos, apresenta o caminho a seguir. Então imaginemos que ele não tenha determinadas contas no exterior, mas ele sabe como obtê-las. E aí ele dá o caminho. E isso é importantíssimo. Você pode se referir a terceiros, você pode apresentar documentos, contas bancárias, você pode, por exemplo, narrar um fato aplicando ele em tempo e em espaço. O colaborador recebe benefícios por ter decidido falar, mas se mente a história muda. Afinal, ele firmou um compromisso. A mentira do colaborador premiado, de regra, leva ou à não homologação da colaboração, se for este o momento processual em que se descobre que há falta de verdade com o que foi dito, ou pode ser, inclusive, revogada depois, se já for no momento mais avançado. O que não dá, efetivamente, é manter o benefício ou os benefícios da colaboração premiada, sendo que houve um vício, uma fraude, uma mentira dentro desse contexto do acordo. No próximo bloco, você vai ver as origens e as leis que tratam da colaboração premiada no Brasil. Não saia daí, voltamos em instantes. Você vai ver agora a origem e os detalhes da colaboração premiada. Quando será que ela passou a ser usada no Brasil? Delação ou colaboração premiada? Existe diferença? Acho que existe. A colaboração, você está colaborando com alguma coisa, né? Sendo prático. Agora, a delação é meio que você sabe de algo, né? Fez errado e vai se beneficiar disso. Não, tudo a mesma coisa. Não tem diferença entre um e outro, na minha opinião, né? Eu acho que são iguais, são semelhantes. Existe diferença sim. Quer ver só? A colaboração premiada é um gênero, do qual a delação é apenas uma espécie. A ideia da delação é mais se reportar a uma determinada pessoa, a um terceiro. E a colaboração parte de um pressuposto que a primeira pessoa deve reconhecer os atos a ele imputados e depois referir-se a terceiros. A delação não é de hoje. Temos várias normas que já prevê a delação. Aliás, o próprio Código Penal, na situação mediante sequestro, já tem a previsão. E inúmeras leis extravagantes. A colaboração, por seu turno, é um instituto que tem mais força, né? A partir da Lei 12.850 de 2013, que veio ali não somente a conceituar o que seria a organização criminosa, como estabelecer um tipo penal específico para esse crime. Até a Operação Lava Jato, a colaboração premiada não era tão conhecida. Depois da ação da Justiça Federal em parceria com a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, isso mudou. Ganhou visibilidade ao trazer à tona articulações envolvendo agentes públicos e grandes empresas, mas ela surgiu num passado bem distante. Registros apontam que tudo teria começado na Idade Média, época da Inquisição. A Igreja Católica ficava no pé dos hereges, aqueles que seguiam outras religiões. Afirma-se que esse sistema inquisitório adorava a confissão do acusado, que em determinadas situações falava tudo, mediante uma promessa de recompensa. Vamos avançar na história. Há quem diga que isso que conhecemos hoje como colaboração premiada ocorreu pela primeira vez na época da Inconfidência Mineira. O coronel Joaquim Silvério dos Reis, cheio de dívidas com a coroa, não teria perdido tempo e teria entregue os inconfidentes para ter o perdão pelos débitos. A origem na modernidade estaria nos Estados Unidos, década de 60. Depois, na Itália, onde o mecanismo foi usado para combater a máfia. Tommaso Buscetta, já ouviu falar? Inclusive, só a título de curiosidade, ele foi preso no Brasil. O mafioso teria decidido entregar os companheiros. Na Espanha, a colaboração entrou para o direito em 1988. Lá,
Sabe como é chamado o colaborador? Delinquente arrependido. Não deixa de fazer sentido, não é mesmo? E a lista começou a aumentar. Colômbia e a Alemanha também adotam um mecanismo. A delação ela foi aprovada tem pouco tempo no Brasil, foi por conta de imposições à época da Copa do Mundo, depois das Olimpíadas e por conta de muitas mudanças jurídicas que tiveram acontecendo no Brasil. No Brasil, a primeira lei a tratar do assunto foi a Lei de Crimes Hediondos, é a 8.072 de 1990. Depois veio a Lei de Drogas, a 11.343 de 2006. A colaboração está no artigo 41. E já traz um acréscimo, a redução de pena para quem contribui com informações. A colaboração consta também na Lei 9.080 de 1995, a norma que trata dos crimes contra o sistema financeiro nacional e contra a ordem tributária, e na Lei de Lavagem de Dinheiro de 1998. Essa norma permite que o magistrado reduza a pena, autorize que o regime inicial seja o aberto, que a pena privativa de liberdade seja substituída pela restritiva de direitos e também permite que o juiz decida pela isenção da responsabilidade criminal. Mas os detalhes da colaboração premiada estão na Lei 12.850 de 2013, a Lei do Crime Organizado. Tudo que muitos achavam que faltava está nessa norma. Critérios, etapas, benefícios, direitos e deveres de quem colabora. Então vamos citar alguns dos benefícios. Redução da pena de 1 a 2/3, cumprimento em regime semiaberto, anulação da condenação e perdão pela participação no crime. Cada caso é um caso e a decisão de qual benefício vai ser dado vai levar em conta quem é o colaborador, a importância dele no esquema e o valor da informação passada. A importância é muito grande, basta ver o que está acontecendo no país. Não se fala de outra coisa, é até uma lei que regulou a colaboração premiada, a 12.850, é de agosto de 2013. E tudo que nós vemos aqui que está acontecendo ocorreu meses depois. Então essa lei veio, começou a ter uma aplicação imediata na maior operação criminal da história do país, então podemos dizer que é de uma relevância muito grande. E qual é o papel do juiz nisso tudo? O papel do juiz é um papel meramente formal. Poderia ser diferente, sim, mas o modelo que o Brasil adotou é um modelo no qual o juiz se limita a verificar se as formalidades da delação foram cumpridas. Ao receber a proposta de acordo de colaboração premiada, ele vai verificar se estão preenchidos todos os requisitos e ele pode, se houver alguma falha, se recusar a homologar, devolver para eventual correção. E esse é um outro papel fundamental do juiz. Ele tem que velar pela regularidade também do acordo de colaboração premiada. Uma evolução que tem um objetivo muito importante. Nós é que não estávamos ainda, talvez, muito familiarizados com esses princípios, com esses valores, né? Sempre tivemos aquela visão do processo penal como algo vinculado estritamente à ação penal, quando, na verdade, o que se busca é combater o crime, combater a corrupção. E esse é um instrumento que inova no nosso sistema, que traz uma eficiência muito grande no que se refere ao resultado desse combate às organizações criminosas e à corrupção. Depois do intervalo, um balanço das colaborações premiadas fechadas na Operação Lava Jato. Voltamos já. A Operação Lava Jato já firmou mais de 150 acordos de colaboração premiada só na primeira instância. Os colaboradores contaram que sabiam sobre esquemas de corrupção e lavagem de dinheiro e tiveram que apresentar provas para confirmar as informações apresentadas.
A delação premiada é um instrumento jurídico fundamental, né, para que a justiça seja feita. Ela é aplicada em muitos países, com muito rigor, inclusive, né, talvez mais do que aqui no Brasil. Aqui, a colaboração ganhou força com a Operação Lava Jato. Não foi um, não foram 2 nem 3 que decidiram quebrar o silêncio sobre as irregularidades praticadas por empresas, diga-se de passagem, grandes empresas e agentes políticos. Um toma lá da cá que resultou em desvio de dinheiro da população. A lista de colaboradores é grande. Pelo menos até agora, mais de 150 pessoas fecharam acordo só na primeira instância por conta da Lava Jato. Uma parte já foi homologada pela 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba, onde atua o juiz Sérgio Moro. A outra, pelo Supremo Tribunal Federal. O primeiro a decidir falar foi o ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa. O Brasil em 2020 vai estar numa situação de balanço de pagamento e situação da Petrobras caótica. Esse governo está matando a Petrobras. Matando. Alberto Youssef, o doleiro, não poupou detalhes. Horas e horas de depoimento para dizer quem fez, como fez, o que levou em troca. E contou que recebeu mais de 150 milhões de reais em propina. O senhor também declarou que o senhor atuou como intermediador de pagamento de propina a agentes políticos. É correto isso? Também é correto. O senhor fazia em espécie ou o senhor utilizava outros mecanismos? Em espécie. Augusto Mendonça, o presidente da Cetal Engenharia, abriu o jogo. Havia esquema entre empreiteiras e políticos para vencer licitações da Petrobras. Teve também o ex-gerente da Petrobras, Pedro Barusco, o auxiliar de Youssef, Rafael Ângulo Lopes, os executivos da Camargo Correia, Eduardo Hermelino Leite e Dalton Avancini, os lobistas Milton Pascovitch e Mário Goss. E por aí vai. Esse contrato foi utilizado para repasse de propina? Foi. Tem um pagamento de 3,5 milhões que seria feito pela Andrade. No meu controle está escrito Mines, que era Minas, a referência que eu tinha, da qual 700 mil seriam pagos direto a Rio Marine e 2.800.000 através de pagamento em dólar fora do Brasil. Para cada história, um desenrolar diferente. Até porque, é bom lembrar, o tipo de benefício depende principalmente da importância do colaborador no esquema e do valor das informações que ele tem. Mais do que essa conotação de que seja uma troca de favores, na realidade nós temos que pensar a delação como um grandíssimo benefício à sociedade. Então tudo aquilo, na minha visão particular, que reverte em benefício da sociedade, no que tange ao enfrentamento de organizações criminosas, que são crimes severos, né, que punem o cidadão, desde o mais modesto até o mais poderoso. Então, tudo que se faça será altamente positivo. São pessoas que estão em situação delicada e querem amenizar as consequências. É preciso levar em conta que nessa tentativa, eles podem sim agir de má fé. Daí a necessidade de se comprovar as provas fornecidas. Há que se ponderar os interesses que estão em jogo e os interesses da apuração de crimes que afetam toda uma coletividade, atingindo bens jurídicos considerados de maior relevância, onde prevalecer sobre interesses particulares entre dois supostos integrantes de um bando ou de uma quadrilha. Eu diria que as colaborações só deveriam ser aceitas com provas. E acho que é possível essa produção da prova e aceitaria que essa colaboração indicasse caminhos de prova firmes, seguros, que pudessem ser comprovados, mas não que ela deflagrasse uma operação por conta de uma simples fala de um colaborador. A fonte humana, ela tem alguns aspectos interessantes e tem vulnerabilidades. A vulnerabilidade é saber qual é a motivação daquela fonte humana. Será que a percepção dela corresponde à realidade? Será que ela tem realmente alguma questão de memória que a foge? Será que, em razão da necessidade que às vezes ela imagina ter de preencher claros de memória, ela acaba não contaminando aquela colaboração?
Por isso que é importante e é fundamental que nesse processo de colaboração tenhamos sempre uma regra ali de validação. Aliás, por isso que os tribunais superiores entendem que toda colaboração precisa ser validada. Uma regra de corroboração é que a colaboração por si só não pode ocasionar ali uma condenação. Apesar do peso que ganhou no Brasil, a colaboração ainda deixa lacunas para quem está de alguma forma ligado a esse mecanismo. Tudo que é novo, tudo que traz algum ambiente de ruptura no que nós tínhamos com modelos passados, é motivo de controvérsias. Então nós temos que, primeiro, encarar que a questão das delações premiadas é uma realidade hoje que o Brasil não pode se afastar, inclusive em razão de compromissos internacionais de combate à corrupção. É um instrumento poderosíssimo de enfrentamento à impunidade. É um caminho sem volta. Não há como se admitir que o Brasil possa, num sistema jurídico judicial que se queira sério, né, que haja alguma reversão nesses avanços profundos que tivemos até agora com a delação premiada. A legislação é muito recente, ela tem menos de 20 anos no Brasil, nós estamos construindo. Por isso é que nós nos preocupamos com as tentativas de uma retroação, ou seja, de uma regressão nessa possibilidade, tanto na delação premiada quanto no acordo de leniência, porque há um movimento no Congresso Nacional nesse sentido, de se restringir o uso da delação premiada e também se restringir o uso do acordo de leniência. Se isso efetivamente ocorrer, será um prejuízo imenso para as investigações. Recentemente, a Associação dos Juízes Federais do Brasil reuniu profissionais interessados no assunto. Interessados porque lidam com isso e encontram vantagens e desvantagens na colaboração. E mais, precisam que esse instrumento tenha regras bem claras, não deixe dúvidas. E eles vão além. O cenário que envolve a colaboração premiada também precisa mudar. O objetivo não é que ninguém seja penalizado excessivamente, mas que todos aqueles que participam de uma organização criminosa possam efetivamente ser responsabilizados, dinheiros e valores e imóveis possam retornar aos cofres públicos, e de forma que nós tenhamos uma harmonização melhor de todas essas disfunções causadas pelas infrações penais. Diante do que se vive hoje no Brasil, seria possível acrescentar ao famoso jargão de que não há crime perfeito a expressão "não há silêncio eterno". A Operação Lava Jato tem mostrado que colaborar é muito mais do que entregar nomes e revelar fraudes bilionárias. Cada colaboração significa aos poucos o enfraquecimento da organização criminosa. Não só a colaboração, a investigação como um todo. Eu acredito que nós temos um efeito positivo do crime. Ele desperta debates, ele aflora a consciência. Então, a ideia de uma colaboração, a ideia de investigação, a reação das instituições ao crime organizado, esse é o momento que a gente vive no Brasil. Aliás, é interessante porque, diferentemente de outros cenários, quem hoje responde ao crime organizado são as próprias instituições. Isso é importante e isso nos traz um conforto, isso nos traz esperança. E a inquietude de muitos é a inquietude nossa diária, e com base nessa inquietude é que a gente trabalha arduamente no combate ao crime organizado. O maior benefício que a sociedade recebe com esse tipo de conduta é o desmantelamento de organizações criminosas que, no final das contas, minam a convivência e a paz social. A principal consequência dos acordos é possibilitar a identificação de outros participantes. São instrumentos importantíssimos para se desvendar crimes, e principalmente crimes envolvendo a corrupção. O Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe do programa, envie sua sugestão para imprensa@juf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet, na página da AJUF ou no canal da Associação no endereço youtube.com/tvajuf. Obrigada pela sua companhia.